químico por profissão, psicoterapeuta por paixão, por missão de vida. A mentalidade realmente hoje é o que faz a diferença. Mudou a motivação, mudou a fonte de inspiração. Se você não tem disciplina, você não chega. Muitas vezes a gente não está cansado, a gente não está desmotivado, a gente só não está com a disciplina em dia. Resolver problemas às vezes não é a grande excelência, mas ser um conselheiro que estimula a pessoa a resolver o próprio problema. Nem tudo é pra gente fazer com maestria. Tem coisa que a gente faz para ser divertido. Salve galera, bem-vindos a mais um episódio do Pausa pro Insight. Primeiro repeteco nosso, hein? Controvérsias. Controvérsias? É verdade, né? Eu sempre falei que não podia fazer, mas tudo bem. Vamos lá, primeira coisa importante, já se inscreve no canal do Pausa, ativa o sininho aí que todo domingo tem algum maluco do outro lado da mesa, não tanto quanto esse, mas tudo bem. E já deixa seu like, eu tenho certeza que você vai curtir o papo de hoje. Obrigado, meu amor, por ter aceito o meu convite. Obrigado do convite, né? Prazer ter você conosco. Contra das isso pessoas, não há controvérsias, né? Das que pessoas é maluco, dessa vez tem um maluco do outro lado. Das pessoas mais inteligentes que eu conheço, tenho o prazer de conviver. E, cara, vamos lá. Agora a gente gravou. Pra mim, cara. Ô, louco. Cara. Você sabe disso. Vamos lá. A gente criou uma história de amizade aí nos últimos anos. Moro onde eu moro por tua causa, né? Inclusive, no condomínio e na casa que eu moro por tua causa, filha da puta. Mas o grande lance é que nós conhecemos o Wayne. Acredito eu que poucos que veem o Pausa hoje devem ter assistido o episódio 13 lá atrás. Né? O Wayne petista como né? Lulista como Lulista. Que número infeliz de episódio. Deu a sorte de ser o episódio número 13. Que puta infelicidade. Vamos trocar o número desse episódio? Troca. Acho que ele merece. É igual na China, né? Que não tem o número 4 Troca essa porra desse coisas. Número. Foi, desculpa, velho. A gente vai trocar. Eu vou mudar. Vou pedir pra mudar. A gente vai mudar. Número 69. Põe qualquer número. É que o 69 já deve ter algum episódio lá, mas sim. A gente troca. Deixa lá um número X. 12 mais 1. E assim, naquele episódio a gente falou muito sobre o Wayne pessoa, né? Até eu conheci coisas do Wayne que eu não sabia durante o Pausa. E o Pausa tem essa propriedade de aflorar as histórias que a gente nem imagina. Mas eu te fiz o convite hoje, cara, também óbvio para falar sobre você, mas eu queria entender uma outra vertente, né? Muitos conhecem o Wayne da Smart Química, da Nanobodytech, o Wayne empresário e tudo mais. Só que existe algo por trás disso tudo. Tem algo por trás de você. Lá ele. Pula. que é uma motivação extra que você tem, que você falou para mim isso muitos anos atrás. E eu acho que vale a pena para quem acompanha o Pausa conhecer mais sobre isso, cara. Tá. Da onde surgiu tudo isso na tua vida? Bom, esse mundo paralelo que está por trás aí que você descreve, eu quero acreditar que a gente esteja falando da parte da psicoterapia, da minha pesquisa contínua sobre comportamento humano. Isso nasce junto com o mundo da química. Quando eu comecei a estudar química, isso até cito de maneira breve naquele primeiro episódio, quando eu começo a estudar química, eu começo junto a estudar o comportamento humano. A minha grande obsessão desde então é entender qual é a diferença que faz a diferença. Essa é a resposta que eu procuro. Por que empresas que nascem no mesmo cenário comercial, no mesmo momento, cenário econômico, comercial, por que umas prosperam e outras não? Por que filhos da mesma família, algumas vezes inclusive gêmeos, univitelinos, se interessam por temas diferentes, uns acabam tendo um sucesso relativo e outros não. Então, o estudo do comportamento humano é algo que me acompanha junto com a parte que eu escolhi para ser a profissão. Químico por profissão, psicoterapeuta por paixão, por missão de vida. Então, ao longo dessa jornada aí, que isso começou em 94, então já temos um tempo estudando, se envolvendo com isso, com algumas formações, eu comecei a desenvolver teorias, hipóteses, estudar e buscar respostas para isso, e acabei construindo um protocolo que
que surgiu de modelar pessoas, de modelar resultados. Então surgiu um protocolo que eu chamei de protocolo dos campeões, que é o Iron Mind. Fiz uma associação do nome Iron Mind aí com o Ironman, um dos esportes aí, o triatlon, né, que é o esporte por trás do Ironman, que é o esporte hoje que cresce muito, exige muito. Você não vê mais atletas de decathlon, mas você vê atletas de triatlon surgindo a todo momento. E o triatlon vai exigir uma performance mental, além da performance física, muito grande, né? E dali surge, então, o protocolo Iron Mind. É desse mundo que nós vamos com certeza abordar um pouco? E essa ideia eu acho muito, muito doido, que a pessoa, quando ela ouve, né? Iron Mind, tá, beleza, ele tá falando para atleta. Não é, né? Não é. Não é só para. É para também. Sim. Né? Porque até quando você vai no extremo do esforço físico de um triatlon da vida, quem faz o campeão não é o esforço físico. Né? Isso é uma verdade muito grande. Quando a gente olha hoje para atletas, o que faz a diferença hoje num atleta de Fórmula 1? Vamos mudar. São milésimos de segundo. Às vezes até o vento pode ser que seja favorável, né? Mas a mentalidade daquele que está se repetindo no pódio está usando o vento a seu favor. Então, a mentalidade realmente hoje é o que faz a diferença. Hoje os atletas têm quase que um doping tecnológico em termos de calçado, de bike, de uma série de acessórios que ajudam na performance. A grande maioria dos que querem competir por pódio tem apoio de nutricionista, tem acesso aos melhores suplementos. Então, a gente está falando de praticamente deixar todos num patamar de igualdade. O que está fazendo a diferença? A mentalidade. Se a gente pegar os últimos Jogos Olímpicos que teve, o grande foco das discussões durante os Jogos Olímpicos foi saúde mental. Então, sem dúvida alguma, não é só uma questão de saúde, mas é a própria construção do sucesso, da permissão de ter o sucesso, de poder chegar ao pódio, de viver o ser campeão, que hoje está assim, diferenciando muito os atletas. Né? A parte física, todos estão quase no mesmo nível. Lógico que tem diferenças. Nós vemos o Brasil com tanta diferença social. Alguns atletas surgem na corrida, por exemplo, que vieram correndo de chinelo, que vieram... Tá, mas depois que ele chega no patamar onde todos estão, ali já não se diferencia mais, a não ser pela mentalidade mesmo. Isso. E indo para o futebol, por exemplo, ainda dentro do mundo do esporte, a gente tem dois casos ali, né? A gente vê Cristiano Ronaldo e Neymar. Né? Ambos, o Neymar tem muito mais qualidade técnica do que o Cristiano Ronaldo, porém muito menos empenho. Perfeito. E a carreira dos dois eu acho que mostra muito bem a mentalidade de um e de outro. Eu tô trazendo esse caso que todo mundo conhece os dois, até você conhece os dois, né? São bem emblemáticos, futebol, mas é bem emblemático, são bem né? emblemáticos, né? Eu sei quem é, mas eu não vejo jogar, então assim, o que você tá falando pra mim. Mas eu sei quem são os dois, claro. Você parte de potenciais técnicos diferentes. Olhando de fora, a minha impressão Cristiano Ronaldo é um cara que é centrado, concentrado, focado. E o Neymar é um moleque. Que nasceu com muito mais habilidade técnica do que o outro. Tem o dom. Mas exato. Assim, pra mim é um moleque. Daí eu não sei quem joga melhor, quem joga pior. Exato. Eu não vejo, não acompanho. Mas a impressão que eu tenho olhando de fora, a leitura que eu faço é um cara muito metódico e, de outro lado, um moleque baderneiro. É muito difícil da gente tentar extrapolar as ideias aqui no seguinte sentido. Será que o Neymar, com uma mentalidade como tem o Cristiano Ronaldo, teria um sucesso ainda maior? Em termos de resultados? De resultados, porque sucesso financeiro maior do que o Neymar é até palhaçada. Não, nem tem como falar de dinheiro. Nem falei de financeiro, eu digo da carreira mesmo, né? As conquistas, muita gente ainda associa sucesso com grana, né? Isso é um patamar ridículo, mas ainda tem. Será que os resultados de conquistas do Neymar seria melhor se ele tivesse uma mentalidade como tem o Cristiano Ronaldo? Esses não conseguem participar de uma decisão.
né? Nos esportes ou no mundo dos negócios. Isso é pura especulação. Agora, o que é fato, quando a gente pega uma pessoa, que nem o Neymar, que eu adoro o exemplo, que é o Ronaldinho Gaúcho. Sim. Se você pedir para um cara desse, fala assim, ó, me explica o que você faz. Porque o que o cara faz é absurdo. Sim. Ele não sabe explicar. Ele não consegue explicar. Ele faz. Mas ele está calculando a distância que o cara chutou a bola, a velocidade da bola, a velocidade do vento. Ele está sentindo o ambiente, tudo, umidade. Ele sente tudo isso. E aí ele sabe como que ele vai matar essa bola, como que ele vai... Muito bem. Tudo isso é um negócio chamado propriocepção. O corpo está sentindo o ambiente todo, então a ideia de quando eu venho falando de modelagem, do estudo do comportamento, passa pelo estudo físico dessa modelagem. Aí você pega para o cara e fala, vamos lá, você me explica. Ele não explica, você fala, então vamos lentificar o processo do que você faz. Quando você vai receber a bola, que você vê a bola voando, qual é a primeira coisa? Eu começo a ver o ângulo, a distância que eu estou, da onde a bola partiu. Calcular a trajetória. Então, ele já começa a lentificar o processo e começa a dar respostas que você vai extrapolando isso e cria como se fosse um algoritmo de ação. Através desses algoritmos decifrados, a gente consegue treinar um outro atleta que não tem tanta performance, não para ser um clone, mas para ter mais performance a partir dali. E aí... Se eu estou falando de um resultado de excelência, se eu estou falando de um processo que é possível decodificar, eu consigo falar não em termos de um resultado, de um produto especificamente. Então, eu não preciso me preocupar se é um escritor, alguém que escreve livros muito bem, se é um camarada que é um excelente vendedor. Eu vou atrás do processo que tem etapas sequenciadas, que tem estratégias primárias, secundárias, crenças de apoio, motivações, evidências que leva a um resultado final sempre reprodutivo. É possível de se reproduzir. Essa é a parte da ciência por trás da excelência, né? E é dali que a gente construiu esse processo chamado Ironmind, que hoje treina atletas, treina empresário, treina vendedor, treina quem tiver interessado em um ganho de performance. Pergunta, o que é sucesso para você? Sucesso eu acho que eu já atingi. Eu acho que eu já tenho sucesso. Agora, ter que definir o que é sucesso me parece se tornar um pouco refém do que é o sucesso. Eu acho que o sucesso ele traz a sensação que eu tenho é o espaço de liberdade para você se expressar com naturalidade, para você expressar quem você é, qual é a tua essência, trazer a sua contribuição mais genuína. Enquanto a gente está lutando algumas vezes para poder construir um conforto, uma segurança, uma estabilidade, muitas vezes a gente ainda não atingiu o sucesso. No momento em que você conquistou um determinado espaço, que a tua essência fala mais do que a tua necessidade, ali eu acredito que você tem sucesso. Então, para mim, essa ideia de poder trazer a minha essência, a minha contribuição mais genuína para as pessoas com quem eu convivo, para o ambiente com o qual eu estou envolvido diretamente. É uma pergunta que eu gosto de fazer, a gente faz muitas vezes no pausa, no final, né? Que nesse caso eu já quis trazer no começo, porque de mais de 200 entrevistas, né, que a gente tem, raramente, mas muito raro, alguém fala que é dinheiro. Fantástico. E da porta para fora a gente vê muitas vezes sucesso relacionado a dinheiro. Atrelado a dinheiro. O cara tem grana e tem sucesso. Cara, nem sempre. Pode ser que sim, né? Até para poder tomar decisões ou deixar você poder ser você mesmo, né? Isso envolve você ter muita confiança nos próximos dias, mas nem sempre é atrelado, né? Para mim, essa percepção de sucesso é a partir do momento que eu consegui contribuir mais com aquilo que eu tinha por essência para entrega de fato. Eu falei, é aqui o meu ambiente. E isso nunca teve atrelado de fato a qualquer momento financeiro, né? Então, tive muito sucesso como um coordenador de laboratório onde eu não ganhava o suficiente para pagar a faculdade. Mas eu tinha um sucesso profissional imenso naquele momento. Então é isso, a melhor contribuição que eu tenho para entregar.
O que funciona, cara? Motivação ou disciplina? Disciplina. Por quê? A motivação ela é muito volúvel. Na minha compreensão e nas modelagens que eu tenho feito, hoje existe algo que te motiva a determinada entrega, busca. No momento em que teus objetivos de vida, tua situação começa a mudar, teus interesses mudam, a motivação muda. A disciplina não, ela é algo que ela vai te levar a obter o resultado, porque existe um processo que precisa ser seguido, independente do que motiva aquilo lá. Mudou a motivação, mudou a fonte de inspiração, se você não tem disciplina, você não chega. É uma percepção... muitas vezes a gente não está cansado, a gente não está desmotivado, a gente só não está com a disciplina em dia. Se você tiver com a coerência do que você precisa entregar, da hora que você precisa chegar, do que você precisa de fato, como que você vai contribuir de fato ali, aquela disciplina e rotina. Tendo a disciplina e a rotina, você tem entrega. Você consegue até dormir 2h30 na noite e entregar 5 episódios do Pausa. Com uma cara bonita. Porque existe... Não, aí é demais. Tá vendo bem, com a cara bonita, nem se dormir tem padrão, 2 dias. porque tem organização, porque tem... Você vai ter disciplina para 100%. aquilo. Exato. A motivação, às vezes, eu não estou motivado, eu não estou conseguindo dar... Mas peraí, eu tenho que entregar, eu vou fazer. Exato. Depois eu arrumo um caminho para repor, E a gente tem momentos na vida em que os temas trocam, né? O momento antes do filho é uma busca, uma entrega. Na hora que chega o filho, muda tudo. Na busca por uma formação, na busca por uma viagem. Cada hora você tem uma motivação diferente. As motivações, então, elas flutuam. Agora, a disciplina, seja por uma motivação de uma formação, para criação de um filho, para montar uma empresa, a disciplina vai te exigir uma entrega, um começo, meio, fim, monitoramento, né? Então, eu acredito mais nisso. Show, valeu. Me diz uma coisa, como que funciona a modelagem mental? Como começa? Modelagem mental, ela começa quando eu entendo algumas histórias que se repetem e histórias que trazem de forma evidente o que é a excelência daquela pessoa. Então, vamos lá. O que é excelência? No que você é excelente? Você me fez essa pergunta um tempo atrás. Então, eu vou fazer para ti. O que você é excelente? E eu não lembro o que eu te falei. Eu não esqueço. É sério? Você não esquece? Não. Mas o que ele trouxe como excelência, eu não esqueço. Mas o que é excelência? Qual é a sua excelência? Não é o que é excelência. Qual é a sua excelência? No que você é excelente? Eu acho que em resolver problema. Resolver problema. Eu reclamo, mas eu resolvo. O ambiente ao teu redor reconhece isso em você como excelência? Aqui é que entra... Você viu que houve um silêncio? A excelência, a gente tem aquilo que a gente tem de maior habilidade, aquilo que a gente tem de maior interesse, ou gosta mais de fazer. Muitas vezes a gente entende que isso é a nossa excelência, mas o ambiente, e cada ambiente a gente vai ter uma entrega, uma excelência diferente, ele te diz outra coisa. Ó, você, na verdade, é excelente nisso aqui. A excelência é aquilo que é reconhecido pelos que estão ao teu redor como a tua melhor entrega. Então, você consegue reproduzir sempre aquele resultado. Modelagem mental parte da excelência. Então, eu começo a ouvir histórias tuas, me dê 3 exemplos, histórias que você resolveu muito bem problemas, melhor do que as pessoas que estavam ao redor, que você pegou e resolveu. Você me traz algumas histórias, eu começo já a buscar elementos que dão coerência para a modelagem. Na primeira história, eu busco alguns elementos fundamentais, que são crenças de apoio. Na segunda vez que você conta a história, eu começo a buscar se é uma construção da tua cabeça, assim, bom, tem coerência o que ele está falando com a primeira história, ou ele está construindo isso. Algumas vezes a gente quer que aquela seja a nossa excelência. Então, eu busco coerência. Na terceira história que eu preciso que você me conte, eu já quero
extrair os últimos elementos, como o que motiva você a ser excelente. Então, as 3 histórias tendo uma coerência legal, a gente já começa a extrair elementos. Então, eu vou para a parte do quais são os critérios para se resolver, no caso que você trouxe, para se resolver um grande problema, um problema difícil. Como você evidencia que você está no caminho certo. Quais são suas estratégias primárias. Qual é a causa e efeito da resolução de um problema na tua forma de ver. Então, a gente vai extraindo isso tudo e isso gera um mapa que tem um fluxo que é a maneira de lentificar. Quando eu falei do Ronaldinho lá, ou de qualquer outro atleta que você pega e fala assim, eu vou lentificar o processo para entender o que você faz, é isso que a gente faz na modelagem. Eu vou perguntando por etapas, você traz, a gente constrói um mapa, depois a gente repassa tópico a tópico para ver se aquilo tem fluência. A partir dali, a gente consegue reproduzir para qualquer ser humano um ganho de performance a partir dessa modelagem. Eu brinquei que eu não lembro a resposta que eu te dei da qual é a minha excelência. Você lembra mesmo? Eu não lembro. Lembro. O que eu falei. Sabe por que eu lembro? Eu vou falar por que eu lembro. Porque ontem ainda eu visitei teu mapa. Ah, é? É. Por quê? Porque você ia falar comigo hoje. Um dos motivos. Olha que safado. O que era a minha excelência? Vamos adiante. Você vai lembrar. Por que eu vou provocar você a lembrar? Você não sabe qual que é a sua excelência? Cara, eu lembro o final do processo. Eu nunca vou esquecer. Nunca vou esquecer. No final do processo... E eu tomei muitas decisões depois. Eu te falei isso aí. Pensando no que ele me passou depois. Na verdade, quando eu parei porque veio a quantidade de chamados que eu tenho de problemas. Para resolver problemas. Eu parei para pensar, você falou assim, te reconhece? Eu falei, porra. Aí começou a vir. Sim, caralho. É. Aí eu falei, porra, se isso não é reconhecido, o que é, né? Daí eu fiquei ali lembrando da quantidade, só essa semana, da quantidade de chamados que tiveram. O que você acha disso? O que eu faço aquilo? Então, assim, foi isso. Mas vamos adiante. Algumas vezes pode estar por trás disso, de como você trouxe, e é aqui que mora uma riqueza. Quando te pedem, o que você acha disso? O que você faria aqui? Isso não é, às vezes, uma resolução de problemas. É ser um bom conselheiro. Sim. Então, resolver problemas, às vezes, não é a grande excelência, mas ser um conselheiro que estimula a pessoa a resolver o próprio problema. Ou que é o meu papel dentro do negócio. Que é essa forma. Estou ali exatamente para dividir o fardo do empreendedor. O cara tem dificuldade de tocar o negócio no dia a dia, óbvio, todo mundo tem. Então, e aí ele tem com quem contar na hora de resolver o problema. Então, assim, porra, preciso tomar uma decisão. O que você pensa? Não é, vem aqui e resolve para mim. Preciso disso, você vai lá e faz. Não. Meu papel não é esse. Meu papel é exatamente de trazer... Até falei agora há pouco, né? O furacão tá rodando, sai do furacão, olha aqui de cima comigo. Né? Porque eu não vou ter emoção, eu não tenho apego ao negócio. Eu tô ali para resolver. Enquanto uns estão trabalhando o negócio, você tem que trabalhar... Tem que ter visão macro. O nosso negócio é estratégico. Então, dentro da estratégia, eu preciso traçar. E aí, como vai dando os BOs no dia a dia, onde os caras recorrem. Legal. Então, talvez a excelência não esteja na resolução do problema, né? Sim, no conselho. Na forma de se aconselhar, de trazer o cara para fora do negócio, né? Enquanto ele está no negócio, você está vendo o negócio. É porque a gente está falando disso para atletas, mas o empreendedor é um atleta. Falei, mas você está focado em atleta, velho, e assim... Porque a gente está falando de inteligência emocional, que é a maior dor de qualquer um hoje. Sim. O cara se sabota como empresário, o cara se sabota como atleta, o cara se sabota no casamento, o cara se sabota como pai, ou seja, o tempo inteiro a gente está se sabotando. E eu vejo padrões se repetirem à minha volta, por exemplo. Pessoa que o pai gastou todos os centavos que tinha e aí você olha o filho fazendo a mesma coisa. Né? E acredito que um protocolo como o Iron Mind poderia talvez fazer a pessoa falar, cara, vem cá. Por que você faz isso? Isso daí, cara, tem uma característica chamada de fidelidade familiar. Na psicoterapia a gente encontra isso facilmente. Então, padrões que se repetem, normalmente eu não posso contrariar a história da família. Então, tem padrões familiares que, por exemplo, alguns empresários, indo para o mundo dos negócios, alguns empresários só têm sucesso quando o pai ou a mãe morre. E por quê? Porque enquanto o pai está vivo, eu vou dar exemplo de pai, mas vamos lá. O pai falava para ele, impossível, dinheiro não é para qualquer um, você não pode, quem chega lá dinheiro é mal. Tal. Então, aquele monte de crença que
é limitante, fica ancorada ali, enquanto o pai está por ali, ele não pode contradizer o pai, ele não pode ter sucesso. Como é que ele vai ter sucesso se contradiz o pai? Então, o mundo da psicoterapia ganha muito espaço ultimamente, porque esses fatores limitantes precisam e podem ser ressignificados. Tem como ser ressignificado. Era uma crença que você não precisava trazer da tua infância para cá. Tem um palestrante no Brasil, chama Marcos Brasil. Um cara bom pra caramba, um grande amigo do Rio Grande do Sul. Ele fala o seguinte, o trabalho dele é assim, ó, o que acontece na infância não fica na infância. Então tem muito empresário já maduro, veterano, trazendo problemas de infância. São os fatores sabotadores, autossabotagem, às vezes é instinto de preservação. É um instinto de preservação apenas, né? Não é, pô, tá me sabotando. O medo é um instinto de preservação importante. Se você não souber quando o medo vira fobia, a fobia te paralisa, o medo te protege. Então, tem alguns instintos que dentro da psicoterapia a gente encontra. Tem atleta que não sobe no pódio porque o professor da quinta série falou que ele era um pamonha, que ele era um pateta, que ele não jogava bem. A pessoa é outra, o físico é outra, a dedicação é outra, mas na hora que ele tá para disputar o segundo final, ele não vence. Algo sabota, algo acontece que ele perde performance e não entrega o que tem que entregar. E assim é no mundo das vendas. Né? Tem gente que vem com uma performance grande em vendas e tal, mas pô, não rompe. Se eu romper aquilo, se eu passar dessa barreira, eu vou ter que ser autossuficiente, eu me torno referência, eu vou ter que ser exemplo, eu não vou... Aí pesa, a responsabilidade pesa, a cobrança que era muito cobrado quando criança, não quer ter essa cobrança como adulto. Cara, não se discute isso, né? Porque cada um tem uma disposição de pagar um determinado preço. Mas é o que de fato acontece. Isso, acabou de falar um negócio, é muito engraçado de pensar assim. Porque queira ou não, o fato de você querer crescer significa você se tornar referência. Perfeito. Você vai se tornar referência. Mas eu nunca tinha pensado nisso. E a pessoa talvez ser um limitador dela, ela achar que ela não seria uma boa referência. Então eu prefiro me manter no anonimato para não ser referência para ninguém. Acho que é medo da exposição, talvez. Principalmente quando você fala em time comercial, o cara que se destaca, o resto da equipe... Eu não sei, eu tenho uma teoria que eu vejo que tem acontecido muito, que é o seguinte: seja medíocre. Né? A grande massa quer ser medíocre. Medíocre é de andar na média. Na média. Mediano. Exato. E aí, quando um cara destaca, automaticamente, como em qualquer organismo, alguma coisa que está fora, ele vai lá e arrebenta o que destaca, né? Ou seja, ele é derretido, o que está fora é derretido pelo organismo, pelo ecossistema. Então, acho que muitas vezes o cara, quando ele percebe isso, fala, pô, se eu me evidenciar aqui, eles vão vir para cima de mim. Né? E aí ele fica ali no meio de caminho, que ele não está junto com o time, mas ele também não está Ele é um cara ali no meio que destaca. E aí? O que vai acontecer com ele? Tem cara que fala, tá bom, é isso que eu quero, eu vou para cima e Paulo Gato. E tem cara que vai ficar com medo de passar por essa exposição, né? E é uma coisa que eu tenho vivido no último, vou pôr 1 ano e meio, mais ou menos, desde a decisão de montar a empresa de mentorias e consultorias, que é o meu perfil do Instagram, ele virou meu funil de aquisição de clientes. Uhum. Né? Dentro das minhas atividades-chave está a geração de conteúdo e mais, né, não é um ou outro, né, stories constantes. Tanto que você sabe tudo da minha vida. A gente se comenta o dia a dia ali, entendeu? Então, assim, só que, tendo na cabeça para quem eu estou falando, o que eu quero transmitir. Então, no dia que eu fui lá e eu vi o carro, eu fui lá, e é uma coisa que eu tenho, minha, que eu sei que e na modelagem mental apareceu isso, né? Eu fico feliz pelas conquistas dos outros. É uma coisa que eu realmente fico genuinamente feliz. O dia que ele comprou o carro, eu fui lá dar um oi pra ele, vi e falei, puta, mentira. Na verdade, eu vi uma postagem no Instagram dele com um Mustangão preto. Eu falei, filha da puta, ele comprou esse carro. E eu passei, nem lembrava mais, passei na casa dele, tava o carro lá. E, cara, eu fiquei muito feliz por ele. Cara, sensacional. Muitas pessoas que a gente conhece olhariam com outro olhar. Perfeito. Né? Com olhar de inveja. Né? Porque ele, não eu. Mas, na verdade, isso só te diminui, na verdade.
Mas o dia que eu fui lá, tudo mais, e ver, eu lembro que é muito engraçado, que eu pensei assim, nossa, coloco no Instagram ou não? Eu tenho essa percepção o tempo inteiro, né? Isso vai ultrapassar a linha da outra pessoa, porque eu estou disposto a abrir o livro, que é o que eu tenho feito. Dá um trabalho do caralho, é chato pra caralho. Muita gente me chama e fala, eu não teria coragem de fazer. Eu prefiro não mostrar. Só que eu quero resultado. Fala, então, eu lá atrás, em maio de 2024, quando eu sentei com o Henrique Bose, falei, cara, será feito? Será feito? Qual é o preço a se pagar? Você precisa contar a sua rotina nos stories. Direcionar para o empresário, dono de e-commerce, que é o seu cliente. Seu nicho, mas ele, quando ele chegar no teu perfil, ele vai para os seus stories para ver se você é de verdade. Se você tiver na mente que ele tá indo lá ver se você é de verdade, conta a tua verdade. Ela é simples. Não minta, mas conta a sua verdade. E é o que eu tenho tentado fazer e o resultado ele é crescente todos os dias. Isso é muito louco de pensar, né? Como vira quase que uma novela, né? Mas é uma coisa que eu vejo muita gente me fala isso. Cara, eu não tenho coragem de fazer isso aqui. E no momento que está hoje, que você está pagando esse preço de se tornar uma referência, da pessoa ir lá ver o quanto é verdade, você começa, em alguns momentos, você deixa de fazer, você já é cobrado. A minha mãe, se você deixar de fazer... Eu te mandei, eu postei, não você lembro. me comentou a que minha ela mãe, tava mal. Tá tudo bem com você? Eu falei, por quê? Não teve nenhum story ontem. Porra, eu só tirei um dia para descansar sem trabalhar. E aí é aquele momento. Então, eu estou disposto a pagar o preço disso que eu preciso, que eu estou envolvido. Então, é aquele momento em que algumas pessoas começam e não evoluem. Quantas? 99%? Cara, para mais. Você não tem noção de mais. Quantas pessoas vieram me perguntar, pessoas que trabalhavam na Barberato, por exemplo, nossa, tal pessoa tá fazendo conteúdo igual ao seu. Eu falei, não tem problema. É questão Daqui 2 meses já não tá mais. A gente vê quem permanece. E vai parando. É engraçado. O que acontece nesse ponto aí? Tudo tá movido quando a gente modela, né? Quando eu trago esses exemplos assim, eu generalizo as conversas, tudo tá movido. É uma maneira de comunicar que é a generalização. Uma das habilidades do ser humano é generalizar, a outra é deletar e a outra é distorcer. Então eu estou generalizando. Quando eu generalizo que tudo é movido por um objetivo, acaba que de fato é. Por quê? Você cria um objetivo de vida e você começa a se dedicar para aquele determinado objetivo. Muito bem. Quem tem sucesso, fala assim, o objetivo das pessoas, aqueles que reproduzem sucesso consecutivamente, os objetivos estão descritos com algumas características, sempre descrito de maneira positiva, sempre no pessoal, ou seja, daquilo que eu tenho condições de controlar. Mas tem 3 outras características de objetivo, de quem reproduz resultado, que é a seguinte: o objetivo é orgânico, ou seja, é um objetivo nascido de mim, para mim mesmo. É um objetivo factível, ele é desafiador, mas ele é possível de ser executado, de ser atingido. E ele é um objetivo que respeita nosso ecossistema. O que é esse ecossistema? Dr. Juan Tapia, ele é um biólogo e ele descreveu o ecossistema humano da seguinte maneira: é o ecossistema da dinâmica dos relacionamentos. Então, quem tem resultado positivo consecutivamente, ele respeita os ecossistemas. Se você tem a busca por algum resultado que vai ferir o teu círculo familiar, que hoje é muito caro, e você hoje coloca lá postagem do filho, da interação, se a busca por esse teu objetivo ferisse tua família ali, o teu círculo familiar, você já tinha abandonado. Se não é orgânico, então tem gente fazendo o mesmo trabalho que você está fazendo, igualzinho. Peraí, ele está fazendo porque eu estou fazendo, não é dele. Já esse objetivo perde valor e o cara perde tração e para de fazer. Então, as pessoas que não levam a cabo os seus intentos ali é porque um desses 3 pilares, quando não os 3, não está sendo respeitado.
ou não é um objetivo da pessoa. Quantas pessoas a gente conhece, se for elencar no dedo, que são várias que eu conheço, que fizeram faculdade de direito porque o pai, o avô, o bisavô era tudo do direito, ou medicina, e o cara é um infeliz naquela determinada profissão. Então, são vários que seguem, ou por fidelidade familiar, ou por falta de um objetivo próprio, eles seguem alguma situação na vida e depois aquilo cai por terra, porque ele não aguenta, não sustenta aquilo por muito tempo. Tenho amigos que foram expatriados para trabalhar em outro país, não aguentaram ficar longe dos círculos familiares, círculo de amizade, quiseram voltar. Então, ele teve insucesso? Não. O que é sucesso para ele? Ele só não suportou pagar o preço desses 3 pilares, porque se um desses 3 não der certo, cara, não tiver alinhado, feriu o ecossistema, é um objetivo inatingível. Eu tentei colocar um objetivo em uma determinada época da minha vida de ser um excelente nadador. Eu queria nadar muito bem. Mas, cara, eu sou um martelo sem cabo, sabe? A piscina, para mim, é para ficar igual a hipopótamo. Fica aqui, só o olho de fora, curtindo. Não é para performar. Eu queria performar, mas eu não tenho. Não é natural. Eu vi o Phelps fazendo estripulia, falei, cara, é o esporte que eu preciso estar aí. Não serve para mim. Então, eu tentei, não tive sucesso. Foi um insucesso, não fazia parte de nenhum desses 3 pilares, né? Então, e me diz uma coisa, eu jogo bola toda quinta-feira. Bem, né? E eu bato no peito que eu jogo muito mal. Você joga junto? Não, Deus livre. Cara. Primeiro que eu gosto de esporte coletivo, eu sempre machuco alguém. Segundo que eu odeio esporte com bola. Não tenho coordenação mínima para jogar bola. Pelo menos eu assumo e fico longe da quadra. Então, Pior é alguém que vai lá e fala, eu jogo bola. Joga nada, ele fica ali fazendo storyzinho só pra falar que fez alguma coisa. Eu sou péssimo. Você vai fazer story toda quinta-feira. Eu gosto de futebol, gosto de jogar, mas sei que eu sou ruim. Certo? Gosto muito de música, sei tocar, mas sei que eu sou ruim. É algum travamento mental ou é uma defesa minha de ter essa autoconsciência de falar, nunca assumi a escola de música da minha mãe, a gente vendeu a operação, eu não quis assumir, sempre tive banda e sempre falei pros caras, por que você tá tocando comigo? Sendo que você é muito melhor do que eu sou. Por sempre entender que aquilo não poderia ser o meu futuro, por ter a consciência de não ser tão bom assim. E eu vejo muita gente que é ruim pra caramba em alguma coisa e o cara acha que é bom. E ele tá tentando fazer aquilo lá. Né? Tem um taxista lá de Nova Serrana, por exemplo, que eu vi o filho dele jogar futebol, o menino era nota 6. E, cara, o moleque nota 10 já é difícil. Né? E insistindo, e o menino querendo insistir. Mas o sonho deles, né? O pai provavelmente fez o menino ter esse sonho, né? O que pode ser isso? Dentro dos estudos e tudo mais, existe algum tipo de... Será que é um bloqueio meu de achar que eu sou muito ruim e não me desenvolver por achar que eu sou ruim? Cara, assim... Ou é uma defesa? Antes do N, eu acho que eu preciso pontuar. Eu não posso perder. Você é péssimo, filho da puta. Não, cara, é assim, se é ruim, que bom que você pelo menos é um cara ruim e tem consciência. Então, assim, bom senso você tem. Agora, por que você é ruim? Aí é outro problema. Eu acho que é uma coisa neurológica, mas deixa o N falar. Eu queria entender essa parte técnica disso, porque pra mim é muito forte isso. Ou você é essa ruim, consciência você acha falar, que você é cara, ruim. eu Às sou vezes ruim. você se sabota, né? Pode ser que assim, você acha que você é ruim, você não se desenvolve. Um dos temas que a gente conversava aqui antes do início, né? Sobre a sabotagem. Ô, Vitor, o negócio é assim, num dos primeiros livros que eu participei como coautoria, o tema do artigo era Leve a Vida Leve. Nem tudo é pra gente fazer com maestria, cara. É pra se divertir. Então, tem coisa que a gente faz pra ser divertido. E não pra ser a referência, o exemplo. Você não escolheu nenhum desses para ser a sua referência profissional ou o seu ganha-pão, porque você sabe, pô, isso daqui é para me divertir, é para me desestressar, é para eu fazer um cardio, para eu ir para um outro mundo, para rir, para fazer amizades, então os círculos sociais os quais a gente está diretamente envolvido têm funções e requerem um personagem diferente nosso. Então,
time de futebol, é o grupo de música, é a academia. Cada um ali vai exigir um Vitor. E só que nem todos vai ter a melhor versão dele. A melhor versão vai ser onde ali a tua entrega, a tua essência tá mais madura, tá? Tem coerência com um objetivo maior de vida. Se você dependesse só da música, deu tudo errado, e dependesse só da música para viver, você ia estudar alguma outra coisa para fazer e não a música de novo. Eu acho que sim. Eu penso que tem esse lado. Se você fosse querer ser músico profissional, você se dedicaria à música o tanto que você se dedica à empresa. Eu acho que... E aí você chegaria no nível bacana. Eu acho que não. Eu acho que eu faria o que ele tá falando. Eu procuraria outra coisa além dela. Que eu tenho é, se você dependesse da música hoje, você iria fazer outra coisa, mas não a música? Então não é música pra você. Então não vai ser. Então, tanto que teve mas eu tive um convite para participar de uma banda recentemente. Falei, cara, não dá. Mas eu penso muito nisso. Assim, eu não estou disposto a pagar o preço. Mas você não se horas e horas o suficiente. Eu acho que esse que é o ponto também. Se você falar assim, não, eu não tenho opção. Eu sei tocar guitarra mais ou menos. E eu preciso disso para sobreviver. Você estudar para poder fazer isso assim. Sim. Você chegar num nível melhor. Sem dúvida. Talvez você não leve isso, que eu acho que é muito do que a gente fala, que sempre brincou do pausa. O intuito do pausa é ser gostoso, leve, descontraído, é isso aqui. Sim. A partir do momento que a gente cobrar da gente uma entrega jornalística, primeiro que nenhum dos dois é jornalista, a gente meteu a cara de sentar aqui, pôr essa bagaça na cara aqui e falar. Mas se a gente tivesse uma preocupação da melhor entrega, a gente ia sofrer pra cacete com isso aqui. A gente sabe que tem um monte de coisa que não é legal. Tem um monte de erro. Só que, cara, querendo ou não, a gente senta aqui, se diverte, ouve um monte de história legal, conhece um monte de gente legal. Aprende, cresce, ou seja... O objetivo do pausa, ele, em relação a ser um meio de comunicação, é um negócio impecável? Não. Não é. Mas, porra, pro objetivo dele, cumpre. E é o que eu falei, a hora que deixar de ser leve, isso começar a ser chato, para. Mas aí o pausa também, acho já... Não, ele tem um nível muito bom. Mas o pausa, ele é a prova, na minha opinião, clássica de que a disciplina vence a motivação. Sim. Motivação não aguenta 4 anos. Não aguenta. 4 anos ininterruptos, não aguenta. Não aguenta. Não, é disciplina. Ainda mais do lado do Vitor. Ainda mais do lado do Vitor. 4 anos ininterruptos. Do lado do Vitor, tem que ser disciplina pra cacete. Não perdi o réu primário. Já estaria liberto por bom comportamento. Daria tempo já. Já podia ter perdido, né? Daria tempo perdido, já. tava Economizei à toa o primário, pô. Não, mas é legal essa linha de raciocínio. Assim, eu trouxe o meu exemplo para quem está assistindo se colocar no meu lugar. No meu caso, eu falo, música e o futebol são coisas que eu gosto, que eu consumo, que eu pratico, etc. Mas eu sei que eu sou mediano. Vou usar um exemplo pessoal. Eu tenho uma atividade que eu faço de maneira muito esporádica, eventual, raríssimos conhecem essa atuação, que é o trabalho com pessoas que têm alguma doença autoimune. Então, na hipnoterapia, que é algo que eu estudei, a doença autoimune ela traz muito desconforto, uma evolução às vezes bem penosa. E a hipnoterapia traz um conforto, um ganho de qualidade de vida grande. Eu não tornei isso uma atividade profissional e eu poderia estar trabalhando com isso. É porque eu me sinto incapaz? É porque eu me sinto que não estou dando a melhor versão? Não. É porque isso aqui não é a minha profissão. Isso aqui é uma missão de vida. Então eu vou entregar na medida que a demanda vem. Eu me cobro por não estar fazendo mais isso? Não. Não pode. Não. O que eu tenho que me cobrar hoje, o que eu gosto de me cobrar é por uma performance melhor na indústria química, onde a gente tem um nome, uma história. Aqui é uma missão, então eu entrego pontualmente alguma coisa. Para mim é interessante, é um tema que me leva para entender novas vertentes da vida, a fragilidade humana, sabe? Como colaborar com o outro. Mas não é uma cobrança de maneira alguma. Então, nem tudo é uma autossabotagem, nem tudo é porque a gente não é bom o suficiente, é porque nem tudo precisa ser o melhor de alta de performance. Nós, né? A performance tem que ter naquilo onde você faz. Aqui é meu território, ninguém vai pôr a bandeira do meu lado. Aqui é só eu. Aí é alta performance. Ali você definiu. Agora,
Pô, você vai querer ter alta performance em tudo que você Não se vai. envolve, cara? Não vai. Sabe? Essa consciência eu consigo ter, cara. Bastante. O Jordan provou isso, né? Quando ele tentou jogar beisebol. Um atleta de altíssima performance. Nosso Schumacher lá foi se meter tadinho. Tá lá. Foi isso que se fudeu. Né, cara? Mas essa consciência é legal trazer. Porque isso, por exemplo, no esporte eu não vou para competir. Eu sei que ali não é minha... Eu gosto de fazer, mas eu não gosto de uma competição. Vai pela filosofia, pelo fio. Eu vou para ir, para curtir, por estar lá. Mas vamos para competição? Eu não sou o cara que você vai me ver numa competição. Eu já fui quando era moleque, tinha aquele ímpeto e tal. Hoje, o que eu peso? Cara, se eu treinar para uma competição, preciso dedicar. A lesão é muito mais próxima de quem treina mais pesado. Se eu lesionar treinando, o que eu perco do outro lado? Que é o meu foco principal. Você ganha vida com o esporte? Não. Tem um cara que vai estar competindo com você que ganha vida. E pra que eu vou lá? Pra ele, você é um cara que ele tem que destruir. Ele tem que me destruir. E tá certo. Pra você só tem que crescer. Porra, então... Não faz sentido eu não vou me expor no judô a um camarada que vive do judô. Eu acho que esse que é o ponto. Wayne, você fala sobre mentalidade de campeão e não tá querendo se expor ao... Cara... Não, mas você vai ser campeão onde você precisa ser campeão. Exatamente. Você tem que definir qual é o teu pódio. Qual é o teu pódio? Onde que eu vou subir? Não dá para subir em todos. Ali ninguém sobe mais. Ali subo só eu. Legal isso. Eu sempre tive esse perfil, mas nunca tinha entendido dessa forma. É que nem esse ano eu me meti a aprender a tocar viola. Isso é uma bosta. Uma bosta. Mas eu tô aprendendo. Quanto que você vai tocar? Não. Tá aprendendo. Mas eu me coloco uma questão de cobrança que às vezes eu falo, porra, mas por que eu tô me cobrando? Se eu não tenho um prazo, eu não vou cantar em lugar nenhum, ou seja, eu tô fazendo para me desafiar, para ter uma coordenação, para o cérebro ativar de uma forma diferente. E aí muitas vezes eu fico, né? Você falou, puta, mas precisava até melhor, né? Tem quase um ano que eu tô estudando isso aqui. Eu aprendi sozinho a não me cobrar. A música é uma coisa dessas. Você consegue não se cobrar nesse sentido? Né? Que nem guitarra. Eu toco mal. Eu sei tocar, mas eu toco mal. Perto de caras que começaram há pouco tempo, mas tocam bem. Eu fico zoando, mas você toca bem, eu já vi você tocando. Eu gosto daquilo lá. Eu tenho tesão por aquilo lá, mas tecnicamente eu sou ruim. E eu sei que eu sou ruim, então eu sei até onde eu consigo ir. Me chamaram para uma banda, cover, cara, não posso fazer. Por quê? Primeiro, vocês vão querer tocar uma vez ao mês, e eu não vou querer uma vez ao mês ficar no sábado viajando com vocês pra tocar. Ferido. Mas aí que tá, cara. Você prefere eu vou ter que ficar com seu filho? Não é nem questão disso. A questão é que eu vou ter que ensaiar pra isso, treinar pra isso. E essas mesmas horas que eu vou treinar 85 músicas pra tocar, o que eu prefiro hoje fazer, por exemplo? Organizar o Rockfest, e eu vou lá, tiro uma música, e eu sei que eu toco modéstia à parte. Mas minha boca mal, toca porque legal. A música do Rockfest desse ano eu tirei no dia. No dia de manhã eu peguei, tirei aquela merda. E toquei de noite. Entendemos. Assim, entendemos. É uma facilidade para com aquilo, mas entendendo que é 80 já não dá. E aí vem uma outra coisa que eu ia te perguntar também, que a gente compartilha de uma coisa que eu admiro muito em você isso também, que é você tem um nome muito peculiar. E você poderia levar isso para você como algo ruim, desde a infância. Porque com certeza, desde a infância, a piada foi a mesma. Sempre. E aí você olha a capinha do óculos, é do Batman. Eu dei um roupão pra ele do Batman, né? Não, eu mandou foto só de roupão pra mim, com o roupão do Batman. Então, o mínimo que você merecia por ter feito isso, né? Então assim, e pra mim, cara, a gente sempre... pois é. Ainda bem que não foi assim a foto que eu recebi. Eu acho que era só isso que você queria. Ainda bem. Acho que foi só isso que você queria. E eu brinco muito, né? O Jean Azul, tênis rosa, viadinho, tá, né? Pra mim sempre foi muito na zoeira, por estar muito bem resolvido. Não tá tudo certo, tá tudo bem, né? E tem pessoas que não conseguem levar essas coisas leves, né? Qualquer coisa que você fala vira um insulto. Isso... A grande parte de interpretação vem da primeira infância ali. Aquilo que a gente interpreta como insulto, como alguma tampa que nos deixa crescer, ela vem da parte da primeira infância. É muito perigoso, nós que somos pais, aí, crianças. O que a gente colocar ali agora, cara, essas crianças podem levar para o futuro. São raros
os que vão ter algum tic-teco solto na cabeça e eles viram o jogo. Então, aquilo que era para ser um fator limitante, uma crença que me limita, vira um desafio. Então, já que você me desafiou, eu vou vencer. Já que você falou que eu sou burro, você vai ver o quanto que eu não sou burro. São raríssimos. Eu queria até entender o que leva essas pessoas que são raras a virar a chave dos desafios. Mas a grande maioria traz a vida pesada por crenças, e algumas vezes as próprias crenças de fato religiosas levam a isso. Sabe, o sofredor, o penoso, o que pagar os pecados em vida terá o direito lá. É mais fácil. Uma frase bíblica que às vezes fora de contexto, ela é até mal interpretada, mas ela é usada o tempo todo. É mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico herdar a coroa dos céus. Espera aí. Não quer dizer que se eu for foda em vida aqui, eu vou me fuder na eternidade? Pô, não tem coerência. Mas então é melhor os últimos serem os primeiros, sabe? Eu vou ser o último, eu vou ser o relegado, eu vou ser o fudido, porque na vida eterna é uma vida eterna, né? É eterna. Então é melhor eu me fuder em vida aqui, mas passar a eternidade bem lá. Então são medos que as pessoas vão trazendo que muitas vezes estão associados a crenças e algumas vezes a crenças religiosas. É um pecado, né? É um pecado, porque se a gente usar a própria religião, o livro, a Bíblia, para poder tirar exemplos, eu entenderia que quanto mais fé você tem no Criador de tudo, mais você deveria viver uma vida plena, mais empoderado, menos medroso. Se Deus é por mim, não tem o cão que vai ser contra mim. Então, se essa já é uma frase bíblica, por que eu tenho que, do contrário, levar a vida mais pesada? Então, quando a gente olha para o lado da psicoterapia, quando não está associado a crenças religiosas, está associado a crenças familiares que vem trazendo... É isso que eu falo. Você acha que as crenças que mais limitam o crescimento de alguém, elas são ou familiares, então, ou religiosas? Ah, muito, muito. E algumas vezes pode não ser uma frase repetitiva que a família traz, mas pode ser um comportamento. Então, ver o comportamento submisso, algumas relações familiares são muito complexas, algumas famílias muito disfuncionais. Ver aquele ambiente, né, cara? Para a gente chegar na nossa identidade, quando você falou, pô, eu estou criando minha identidade lá, que vai ser uma referência... Para você criar a sua identidade, você precisou modelar o teu ambiente, você precisou modelar os seus comportamentos. Você vai crescendo. O topo dessa pirâmide é a identidade. Você demora muito para formar a identidade. Mas depois que você começou ali, com um ambiente deturpado, com uma série de comportamentos condizentes com aquele ambiente, sabe? A tua identidade fica comprometida. Então, pode muitas vezes não ser frases ditas, mas o ambiente é muito... Ela é a base da pirâmide. Se depois vocês pesquisem a pirâmide neurológica do aprendizado, vocês vão ver como que a gente evolui no aprendizado. A última coisa que a gente aprende é sobre nós, sobre nossa identidade, que a gente consolida, e depois a gente começa a consolidar aquilo que já é transcendental, a identidade espiritual, familiar. Você vai evoluindo para outras, mais intangíveis, mas tão poderosa quanto, né? E existe alguma coisa que a gente possa fazer para fortalecer a mente? As coisas não estão dando certo. Eu entendi que tem um monte de coisa que pode acontecer por trás disso, mas tem alguma prática, algum hábito, alguma coisa que eu possa fazer que fortaleça a mente para virar a chave? Bom, eu vou elucidar algumas coisas aqui, eu vou brincar um pouco antes de chegar na resposta. Quando a gente fala sobre a mente, como fortalecer a mente é como se ela fosse, de fato, um suco. Ela é um resultado do nosso cérebro. Ela não é algo físico, ela é abstrato, né? Então, ela é resultado de comportamentos, ela é resultado de ações que a gente tem ali que reforçam ou não as nossas crenças. Então, quando a gente pega, por exemplo, uma determinada situação e fala assim, bom,
nisso aqui eu sou mediano. Eu estou ouvindo, eu estou falando, eu estou me comunicando comigo mesmo sobre ser medíocre. Isso vai gerar uma ação medíocre. A minha ação vai ser com base na minha crença. O que eu ouço gera uma ação. Essa ação gera um sentimento. Esse sentimento vai reforçar uma crença. Então vira uma espiral que você não chega a lugar nenhum. Para modificar isso, para fortalecer isso, você tem que ter um momento de ruptura. Como que esse momento vem? Ou eu passo a ter raiva de ser um cara quebrado e sem dinheiro, ou eu passo a ter, sabe, alguma situação que me rompe naquele momento que eu tenho vivido e me leva a um outro patamar, ou eu vou em busca de ajuda, de terapia. Psicólogo, psicoterapeuta, para poder vencer, abrir, dar uma machadada para entrar uma frestinha de luz para depois você começar a fortalecer. São poucos que sozinho conseguem encontrar ali um caminho que rompe aquele círculo vicioso. A espiral ela é a mesma. Se eu começo com um sentimento ruim, ou a minha ação é ruim, o meu resultado é ruim, eu vou fortalecendo essa crença e eu vou para uma espiral descendente. Se ao contrário, eu começo com um pensamento positivo nisso, ou minha ação é mais positiva, o resultado fortalece, eu começo a crescer. Então, tudo vai do momento. Se o cara encontra um caminho para poder romper a fase em que ele está. Mas eu sugiro sempre a busca por uma terapia. Eu sugiro, porque junto com esses momentos perturbados, que a mente está meio enfraquecida, que está meio turva a nossa visão, pensamentos intrusivos começam a chegar. Então, eu começo a fortalecer a ideia de que eu não sou capaz, que eu não tenho... Daqui a pouco eu estou pensando em me matar. O fato é que tem gente que chega ao ponto de falar assim, não tem por que estar aqui. Que é o ápice. É o ápice. Que eu não consigo entender, mas meu Deus do céu. É o reforço contínuo, cara. Sabe? Você começa a perder toda a crença em si e tal. Então, E a terapia sempre fala, começou com pensamentos intrusivos, dê muita atenção. Senão pode não dar tempo. Então, é complicado, é denso, mas é por isso que eu tenho muito cuidado com crianças, sabe? Para mim, criança, a gente tem que ter um cuidado extremo, uma responsabilidade muito grande. Pais que colocam toda a sua frustração de não ter sido profissionais do futebol, do tênis, do caralho, numa criança e exige, cobra. Quantos amigos de escola, quantos não conhece que... De balé, que a mãe não foi bailarina e quer que a filha seja, que o filho seja. Cara, esse era o teu sonho, pai, mãe, sabe? Teu filho, ele é um ser humano, ele tem uma história. Deixa teus sonhos dele. Vamos lá, incentiva, coloca no esporte, coloca nisso, coloca em tudo para ver aonde o olhinho dele brilha. E ali investe. E talvez ele tenha 2, 3, 10 profissões, ainda mais no mundo que a gente vive hoje. Sim. Mas tem que ter um caminho de muito cuidado. Total. Show de bola. E agora, então, a gente vai para o bloco de apoiadores do Pausa. Olha só, importantíssimos, certo? Né? Quem ajuda essa bagaça a funcionar. Exatamente. E temos apoiador novo. Tem apoiador novo, queria trazer para vocês. Cara, um negócio muito importante para você fazer, para você ter e cuidar das suas coisas, é ter um seguro, né? E eu acho que seguro é coisa séria. A gente precisa fazer isso com quem entende. Bem-vindos, né? O pessoal aí das séries Corretores de Seguro, Gui, Cairo, meninada aí que está à frente do escritório hoje, da corretora hoje, mas que trabalham com muita competência, com muita racionalidade. E você não acha necessário até precisar, né? É o que eu falo, né? É o tipo de coisa que é melhor você ter e não precisar do que você precisar e não ter. Né? Tem outras coisas assim que se enquadram nesse mesmo tema, mas o seguro é isso, né? E eu acho bacana exatamente isso, cara. A forma com que eles conduzem isso mostra para você que ter o seguro com eles é interessante, que você tem valor percebido o tempo inteiro. Então, não é só o seguro. Você tem mais uma série de coisas que eles fazem por você, pela sua casa, pelo seu carro, que vão além do seguro. Então, se você tem um carro, está sem seguro, para de vacilar. Dá uma olhada, a gente tem o link aqui. Ou se não, busca no Instagram deles. Séries Corretora. Só entrar lá e fazer a sua cotação.
seja o bem que for, imóvel, residencial, barco, né? Agora Rifane explodindo, eles fazem bastante seguro de barco, jet, lancha, isso tudo. Enfim, tem as melhores opções, trabalham com um monte, com uma infinidade aí de opções de seguradoras, né? De operadoras. Enfim, é um negócio muito bacana, uma empresa muito bacana. Parceira tá chegando no Pausa aí com a gente. Só falar que você viu no Pausa, que eles vão fazer alguma coisa diferente para você lá. Abraço, Gui, abraço, Cário. Valeu. E também eu vou te falar da ShopHub, a plataforma inteligente para que você possa montar o seu e-commerce ou então migrar a plataforma atual que você tem que dar um monte de problema, demora para te atender e não consegue fazer isso com consistência. Com a ShopHub você consegue ser escalável de verdade, porque tem muitas ferramentas dentro da ShopHub que você não precisa ficar contratando fora. Por exemplo, ferramentas que te auxiliam no checkout rápido e transparente. O cliente tem sempre objeções para comprar de você. Se você levar ele rapidamente para o checkout e tudo for limpo, transparente, fácil, ele vai passar o cartão e comprar de você. Conheça a ShopHub, plataforma inteligente para o seu e-commerce. É isso aí, show de bola. Eu não posso deixar de falar da Village, né? Tudo que a gente está falando aqui envolve marca. E a nossa marca é o nosso principal ativo, né? Seja a nossa marca pessoal, o nosso nome, ou o nome da nossa empresa, que é o que representa tudo que está por trás, né, do nosso negócio. Enfim, a gente tem hoje a Village, né, que é um parceiro que cuida das marcas dos nossos clientes, cuida de diversas marcas aí que a gente cuida também, né? A gente cuida em conjunto de diversas marcas. E como a gente sempre fala aqui, né, é melhor você construir alguma coisa sólida, sabendo que no futuro você está seguro e garantido em relação, está até na tela aí, em relação à sua marca, do que você começar alguma coisa na dúvida se amanhã ou depois você ainda vai ser o dono da sua marca. Né? Eu sempre falo, é melhor você investir nisso agora do que daqui 5, 10, 15 anos você perder a marca e ter que recomeçar toda aquela relação. O cliente, quando ele fala com a gente, ele está falando com uma marca, ele se relaciona com uma marca, ele confia numa marca. Perder isso significa perder muito, você pode perder a sua empresa. Então, se você está montando um negócio, independente de qual for a cidade, a Village tem diversos escritórios espalhados pelo Brasil aí. Enfim, se você estiver montando uma marca, criando um negócio, o primeiro passo é escolha os nomes possíveis, envia para a Village e pede aí para eles olharem qual é o nome passível de registro. A partir daí que você desenvolve tudo o resto. Village, grande parceiro, obrigado por estar com a gente aqui no Pausa. Sucesso. Isso aí. Vou falar para você sobre a Verity, canequinha da Verity com todos nós aqui, para te falar da reforma tributária que já está batendo na porta e vai mudar a vida de muitos empresários. Contabilidade para mim sempre foi uma coisa assim, cara, tirador de guia e coisa muito simples, até conhecer esses caras. Marlon, Fernando, Tati, toda a equipe, vocês são incríveis. E eu desejo que você, que está assistindo esse episódio do Pausa, possa ter o mesmo nível de confiança que eu tenho hoje e de transparência. Cara, fizeram todo o estudo da Barberato para lucro real, presumido, entender o simples, se fica, se não fica, para onde vai. Nunca tinha visto isso até hoje. Eles entregam um resultado excepcional, tanto que temos agora clientes em comum trabalhando já com a Verity e tenho um prazer muito grande de tê-los como apoiadores do Pausa. Então, se você não está satisfeito com sua história de contabilidade ou acredita que pode estar descoberto com relação à reforma tributária e tudo mais, procura a Verity, conheça sobre eles e você vai entender que a contabilidade pode sim ser mais transparente, inclusive até mais legal como a relação com eles. Pois é. E para encerrar o bloco, vamos falar de CHB. Que orgulho, hein? Que orgulho. Todo mundo sabe que eu atuo com gestão e sempre falo que o que você não mede, o que você não mensura, você não tem capacidade de melhorar. Também não adianta você não ter ferramenta. Então, já que você precisa medir, já que você precisa mensurar para poder evoluir, você faça isso dentro de um ERP, dentro de um sistema que te permita uma infinidade de soluções. Primeiro ponto que é super interessante, ele é modular. Então, você pode usar nas áreas que você tiver maior demanda. Tá? Segundo ponto, a quantidade de funcionalidades. Você consegue emitir diversos relatórios, você consegue imputar os dados e trazer esses dados depois em forma de dashboard. Tem uma série de funcionalidades que são super importantes para quem vai gerir o teu negócio. Geralmente, quando a gente chega nas empresas, a parte mais complexa está em enxergar qual a realidade da empresa. Então, se você tiver um RP como o CHB, né, que tem aí diversas
opções de segmentos. Você pode trabalhar no calçadista, no agro, na indústria, no varejo. Eles têm uma série de segmentos que atendem. Então, quando você tem os dados imputados, a gente consegue extrair os relatórios de forma que a gente enxerga a tua empresa, vai facilitar muito o trabalho de qualquer gestão. A gestão fica em outro nível. Outro nível de gestão. Você tem informação na palma da tua mão, a hora que você quiser. Então, se você tem uma empresa hoje, está sem sistema, o teu sistema é cheio de limitaçãozinha, vai até um pedaço, mas não vai para o outro. Esses dias eu estava atendendo o cliente, o sistema está lá, falando, então tá bom, então puxa uma DRE. Não, o sistema não faz. Eu falei, pelo amor de Deus, pô. Já vai ter que garimpar, vai ter que fazer na mão? Vai. Então, assim, se você não quer passar por isso, já dá uma olhada aqui, ó. Tem o link aí embaixo e tem também todos os outros canais da CHB. Procura lá CHB Sistemas, encontra o sistema que faz mais sentido para o teu negócio e contrata agora. De novo, a gente está falando de investimento. A economia de tempo que você vai ter é absurda. Vai lá, a gente atesta aí que é uma baita ferramenta. Exatamente. Bom, ficaria horas, como eu te falei. Obrigado por aceito o convite. Uma honra tê-lo conosco novamente. E por padrão no Pausa, a gente tem mudado muito. Né? A gente pedia a pausa para o Insight antes. Né? E a gente tem por padrão no Pausa o nosso encerramento, a gente fazer um lapso temporal com o nosso convidado. Então eu queria, se você pudesse hoje voltar no tempo, no primeiro dia que você ouviu falar sobre psicoterapia, análise comportamental, etc. Você lembra do dia que foi isso? Eu lembro exatamente do momento em que isso aconteceu. Quando foi? Isso foi em 94, no mês de novembro de 94. Foi no Sebo do Messias, em São Paulo, quando eu fui comprar alguns livros de química. Eu arrumei o primeiro emprego de química em novembro de 94. Primeiro salário eu fui comprar uns livros para começar a estudar de fato. E no meio das prateleiras dos livros usados de química tinha um livro de PNL, Programação Neurolinguística. Não tinha nada a ver com química, eu tirei o livro, coloquei em cima da prateleira ali, escolhi os de química, mas aquele livro ficou na minha cabeça. Eu fui para o caixa, paguei o troco que sobrou, eu voltei para comprar o livro. Então foi ali que começou. Eu comecei a estudar por esse livro. Então eu tenho definido quando e como isso aconteceu. Se você pudesse hoje voltar para estar naquela livraria, naquele momento, quando você pegou o troco, voltou e pegou o livro da prateleira, pudesse pôr a mão no seu ombro, o que você falaria para você mesmo? Cara, lindo esse exercício. Eu diria, para mim, apenas dedique-se com um respeito muito grande, porque que eu noto, que eu aprendi, o que eu gostaria de ter aprendido antes. O tamanho do respeito que você tem que ter pela mente a qual você está tentando, de alguma maneira, ajudar. Quando você ousa tocar na mente de alguém, quando você ousa ajudá-los a encontrar algum caminho, você precisa ter a plena consciência de que aquilo é um solo sagrado. Então, eu traria essa resposta. Não se iluda. Você está em solo sagrado, respeite o solo, sabe? Atue ali com o máximo de respeito possível. Nunca julgando. Eu passei por esse ponto de falar, não, eu consigo, eu ajudo, eu faço. Não. É o outro que se ajuda, você é um meio, um espelho para poder a pessoa ver alguns reflexos de coisas que podem ser diferentes. Então, só atue com muita consideração, muito respeito, muito cuidado com o outro. Obrigado. Acho Valeu, que obrigado. quem está assistindo esse episódio entendeu por que eu quis chamá-lo de novo, né? Porque eu admiro tanto esse homem aqui. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Jean. E assim encerra mais um episódio foda do Pausa pro Insight. Valeu! O Batman, hein? Valeu! Valeu.